quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas se me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Neurotalks. Hoje para falar de um tema extremamente importante, que é a epilepsia. Para isso temos cá connosco a doutora Catarina Cruto, neurologista no Hospital Pedro Spano desde 2014 e neurofisiologista desde 2019. Dedica-se, por isso, especialmente à área da epilepsia e da neurofisiologia. E temos hoje também connosco João Reis, um membro da Associação Neurotalks e deste podcast, que vem aqui colocar algumas questões que são comuns na consulta de epilepsia. Obrigada, Catarina. Eu acho que para começar, podíamos começar por esclarecer a nossa audiência sobre o que é de facto a epilepsia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me fizeram para participar neste podcast e felicitar-vos por esta iniciativa que me parece muito útil e importante para falar de temas e algumas doenças da neurologia. Portanto, muitos parabéns e é com muito gosto que participo. Pronto, a epilepsia de facto é uma doença neurológica, é uma doença neurológica frequente e é uma doença neurológica crónica. Portanto, significa que implica a recorrência de crises epiléticas ao longo da vida que serão mais ou menos frequentes de acordo com o tipo de epilepsia. Portanto, uma crise isolada não é exatamente, uma crise epilética isolada não é exatamente igual à epilepsia. Portanto, estima-se que aproximadamente 10% das pessoas possam ter uma crise única na vida e não serem epiléticas ou não terem o diagnóstico de epilepsia. Portanto, epilepsia implica a recorrência de crises e com uma particularidade que são crises não provocadas. Portanto, tem que ser crises espontâneas que são geradas no cérebro e não serem crises desencadeadas por outros fatores. Assim, um exemplo que nós temos frequentemente, tanto na consulta como na urgência, são crises desencadeadas por substâncias tóxicas, como o alcoolismo crónico ou a abstinência, por exemplo, de medicamentos. Alguém que toma benzodiazepinas para dormir e para de forma abrupta. Portanto, isso são crises que não contam para o diagnóstico de epilepsia, porque são crises provocadas, ou que a gente chama de crises sintomáticas agudas. Portanto, para as crises contarem para o diagnóstico de epilepsia, terão que ser crises espontâneas. E, por norma, são crises passadas com mais de um dia de intervalo, portanto, mais de 24 horas de intervalo entre elas. Ok. E quando estás a investigar uma epilepsia, uma possível epilepsia, como é que explicas ao doente que vai chegar a um possível diagnóstico? Ou seja, o que é que implica, depois de um doente ter uma crise, por exemplo, que não foi provocada por nenhuma substância ou por outro desencadeante, o que é que isso implica para o doente? Isso é um bocadinho particular, dependendo do doente que temos à frente e também do tipo de crise que ele vivenciou. Pronto, há vários tipos de crises de epilepsia. As mais comuns e frequentes e conhecidas do público em geral são as ditas convulsivas, portanto, em que as pessoas que perdem a consciência, caem para o chão e têm movimentos involuntários. Portanto, essas em particular são particularmente uma experiência negativa tanto para o doente como para quem assiste à crise, e atreveria-me a dizer que serão também as mais perigosas. Pronto. E no fundo também temos... E depois há outro tipo de crises que até passam mais despercebidas, em que o indivíduo tem menos manifestações motoras e pode ser só um episódio de paragem em que fica bloqueado, e essas não serão tão traumáticas, entre aspas, para o doente como as crises com manifestações motoras. E também, de acordo com o tipo de crise que o doente experienciou e também o número de crises que teve, acho que a expectativa e até algum receio com que chega à consulta é um bocadinho diferente. Portanto, alguém que nos chega à consulta com uma crise isolada e que é uma primeira crise, teremos sempre que, e os outros também, mas nesse em particular, ter cuidado com o tipo de diagnóstico que fazemos, porque de facto para ser só uma crise isolada e não ter um rótulo propriamente de epilepsia.
Entretanto, há uma bateria de exames que é necessário fazer, tanto quando existe só uma crise ou duas crises, nomeadamente um eletroencefalograma, que consiste em colocar uns elétrodos no couro cabeludo e registrar a atividade elétrica cerebral, também os próprios exames de imagens, que serão assim mais comuns para as pessoas, o TAC e ressonância, as pessoas geralmente sabem o que é, e uma bateria de análise assim, com maior ou menor complexidade. Mas uma dificuldade frequente que eu me tenha percebido na consulta é que, de facto, a primeira premissa para fazer um diagnóstico de epilepsia é que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Portanto, nós neurologistas precisamos apenas de ter a certeza que esse doente teve crises epiléticas, e mesmo que os exames sejam normais, porque não é assim tão infrequente que os exames sejam negativos, e tanto o EEG como o TAC e a ressonância não sejam informativos, mas nós neurologistas sabemos que aquele doente tem, pela nossa experiência e porque também sabemos que é essencialmente um diagnóstico clínico, que o doente tem uma epilepsia. Para o doente faz alguma e como tal tem indicação para iniciar uma medicação anticrise epilética, pronto, ou um antiepilético, mas para o doente, sobretudo quando até a memória da crise se começa a desvanecer porque ou das crises porque já passou há algum tempo, começam muito a duvidar também do diagnóstico, e a adesão terapêutica é mais difícil, e isso é sem dúvida a minha principal dificuldade, e que eu me tenha percebido na consulta quando os exames são negativos. Para nós médicos não há problema nenhum, não nos faz confusão, mas para o doente, alguns doentes, e uma fatia ainda significativa de doentes, faz confusão e desacreditam mais no diagnóstico quando os exames são normais. Pronto, diria que... Exato. Podemos então concluir que após o diagnóstico de uma epilepsia, em princípio o doente tem que ficar medicado com medicação específica para a epilepsia, e que em princípio essa medicação deve ser mantida no regime que o médico indica até prova em contrário, certo? Sim. Prova em contrário, sim. As epilepsias podem ser mais ou menos graves, também dependendo da causa, e quero isto dizer que o mais ou menos grave terão mais ou menos crises ao longo da vida, dependendo do tipo de epilepsia. Pronto, nós neurologistas de adultos não temos um tipo de epilepsia que existe, por exemplo, na infância, que são as ditas epilepsias autolimitadas, que tendem a passar com a idade e que as pessoas podem ficar livres de crises. Os nossos doentes adultos não têm esse tipo de epilepsia, portanto, geralmente necessitam de uma medicação. A partir do momento em que há o diagnóstico, não é 100%, mas uma grande fatia de doentes irá necessitar de uma medicação crónica durante muitos anos. Sim. Então, podemos dizer que a epilepsia, em princípio, é uma doença para a vida? É uma das perguntas que nos colocam, não é? Sim, é uma doença para a vida na maior parte das vezes, sim, tirando alguns tipos de epilepsia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da epilepsia mioclónica juvenil, que é uma epilepsia que começa ali na juventude e que nós, neurologistas de adultos, apanhamos depois na transição dos adultos, e que essa, em alguns casos, conseguimos parar a medicação, porque sabemos que é uma epilepsia relativamente benigna e que pode ter crises muito espaçadas, e quando digo muito espaçadas estou a falar até 10 anos, entre crises, e depois no dia-a-dia é um bocadinho uma decisão médico-doente, portanto não dá para fazer assim uma generalização, porque temos um doente que está ativo, que conduz, ou que trabalha até com maquinaria, ou tem uma profissão em que se pode pôr em risco, apesar da gente saber que a probabilidade de ter crises é baixa, se calhar até temos uma conversa com o doente e de comum acordo decidimos manter a medicação, porque consideramos que os efeitos secundários não são assim tantos e que o risco de recorrência de uma crise era maior pelos perigos que essa recorrência pode vir a ter para o doente. Se bem que, se formos ler a literatura, de facto, é lícito, por exemplo, reduzir uma medicação ou mesmo suspender a medicação se o doente tiver, por exemplo, 5 anos sem crises. Pronto, portanto, às vezes não é uma decisão nada fácil quando parar a medicação, e eu tenho algum medo dessa generalização, portanto, que é para toda a vida ou que é só para uns X anos. Portanto, na consulta
tenho alguma cautela em dizer, fazer esses planos a longo prazo, sendo que tento dizer que temos que raciocinar mais a curto prazo. Exato. Podemos dizer que a epilepsia vai se manter sempre como um risco maior de ter crises epiléticas relativamente à população geral, o que não implica que todas as pessoas com epilepsia tenham, lá está, que manter a medicação para toda a vida. Sim. Podemos resumir assim. Sim, se bem que uma grande parte provavelmente vai mantê-la. Vai mantê-la, sim. Eu acho que quando o diagnóstico está correto, que nem sempre é fácil também fazer o diagnóstico. Exatamente, eu ia agora trazer um bocadinho a perspectiva não vou dizer do paciente, mas pronto, da comunidade não médica, chamemos assim. E já foi utilizado aqui um termo muito recorrente que é crise em si, também já foi explicado brevemente. Eu queria pedir, era para tentar explicar um bocadinho mais, ou seja, o que é esta crise, o que é esta convulsão, como é que ela é, ou seja, como é que eu consigo reconhecer, por exemplo, se acontecer, por exemplo, um filho meu ou o meu parceiro, por exemplo, ou até o pai ou um tio que possa, com o qual possa viver, como é que se reconhece algo, portanto, esta crise exatamente que já foi mencionada. E o que é que se deve fazer, principalmente, ou não fazer, se calhar, nestes casos? Obrigada pela pergunta. Sobretudo, o que é que se deve fazer, porque acho que há assim muita falta de informação. Pronto, a crise epilética, a definição teórica é que é uma alteração, ou melhor, é gerada no cérebro, é consequência de um curto-circuito no sistema elétrico cerebral que atinge um nível tal, é como na nossa casa, portanto tem que haver um curto-circuito para a luz ir abaixo e ali, no fundo, para modificar o nosso comportamento. Pronto, a mais conhecida e a mais aparatosa é a dita convulsão, não é? Em que o indivíduo subitamente perde os sentidos e tem manifestações tónico-clónicas, portanto fica hirto, por norma cai, se estiver em pé, e após uns segundos tem movimentos involuntários repetidos, rítmicos, pronto, que é a parte clónica. Depois frequentemente as pessoas urinam, se mordem a língua, espumam, pronto. É assim, será a crise e dura, invariavelmente deve durar menos de 5 minutos, apesar de quem assiste ache sempre que é uma eternidade, mas por norma até dura cerca de 2 a 3 minutos, e as pessoas, depois de parar essas manifestações motoras, ficam muito sonolentas, portanto dormem mesmo e em alguns casos ficam muito confusas, mais ou menos durante meia hora. Portanto, é assim a definição da dita convulsão. Pronto. Essa será a mais reconhecida e a mais banalizada, digamos assim. Depois há outro tipo de crises que são que até nos miúdos será assim o protótipo de crises que depois o termo ausências até é mal utilizado nos adultos, porque a epilepsia, até por colegas nossos, portanto, porque a epilepsia da ausência é uma epilepsia das crianças. E o que é isso? O termo ausência está bem aplicado, porque de facto eles parecem ausentes, parece que não estão cá, subitamente ficam parados, não respondem, pode ser só frações de segundos, e essas podem ser difíceis de se perceberem, e até podem ter um pestanejo rápido, portanto, e de facto o doente parece ausente. Pronto. E essas são uma epilepsia, mas a verdadeira epilepsia da ausência é uma epilepsia da infância, daquelas que eu estava a falar há pouco, que é autolimitada, portanto tende a passar com a idade. Mas, por exemplo, os professores na escola, e é uma coisa que os pediatras também sabem que têm uns bons aliados, até já desconfiam quando o miúdo parece um bocado distraído, e até, portanto, porque de facto eles não retêm informação. Se o professor estiver a dar a aula, eles até são capazes de perguntar aquilo que ele acabou de dizer, porque não estiveram cá. Portanto, há assim também, apesar de serem mais difíceis de perceber do que as outras, há assim, a comunidade já está desperta para elas, sobretudo os professores, tendo em conta que são frequentes na infância. Pronto, já falamos aqui de dois tipos, não é? As crises convulsivas motoras e as crises de ausências não motoras. Pronto, e essas diria eu que são mais difíceis de se aperceberem, portanto, e tem que haver um alto nível de suspeição. Mas de facto acho que a melhor pista, sobretudo depois nos adultos, é alguém que de repente nos deixa de responder e fica com um olhar alheado, e que nos adultos nunca são fração de segundos, por norma são 10, 15 minutos, até podem ter pequeninos movimentos mastigatórios, como se estivessem a mastigar em seco, ou até mexericar com as mãos. Pronto, elas chamam-se crises dialéticas, pronto, é assim um nome
mais difícil, mas os familiares, diria, alguém que está próximo que se apercebem. O próprio doente pode-se aperceber porque parece que tem umas brancas, porque naquele momento, mais uma vez, ele não está cá, portanto perde partes do seu dia, e às vezes alguns deles têm avisos. Seja, por exemplo, uma impressão que começa no estômago e que sobe pelo peito acima até ao pescoço, ou seja, um aperto no peito. Os doentes começam a perceber que algo não está bem. Mas o diagnóstico não é fácil, às vezes até é frequentemente não sei, mas algumas vezes é confundido com episódios de ansiedade e que as pessoas estão um bocado cansadas, estressadas, pronto, e até cá, às vezes até têm primeiro uma consulta de psiquiatria e só depois é que vão até ao neurologista, e às vezes só vão ao neurologista quando essas crises não motoras evoluem para crises convulsivas, porque elas podem evoluir entre umas e outras. Portanto, e já só apanhamos quando de facto eles já passaram para a crise convulsiva. Portanto, eu tenderia assim a separá-las em crises com manifestações motoras convulsivas e crises de paragem em que as pessoas não têm manifestações motoras. Diria que era assim as grandes. Há outras, mas acho que assim serão as principais. Depois, numa crise, o que é que se faz numa crise? Pronto, as crises de paragem não há assim muito que se lhe faça, não é? Pronto, é evitar que o doente em todas elas é importante evitar que o doente se magoe, mas eu diria que as crises não motoras, a probabilidade das pessoas se magoarem é menor. Nas crises convulsivas, essa sim, portanto, o que está aconselhado fazer é, se o doente estiver em pé, tentar amparar a queda, porque de facto, para ele não cair estatelado no chão, porque se acontecer, paciência, mas tentamos que isso aconteça. E também uma coisa importante, que é quem está a assistir à crise que se tente manter calmo. Também é importante, porque senão é uma desajuda para ele e para a pessoa que está a sofrer a crise. Depois, é aconselhável que após parar a crise motora, o doente seja imediatamente posto em posição lateral de segurança. O que é isto? É virar o doente de lado, sobre um braço, ajeitar ali um bocadinho a perna para evitar aquele rebole, e ao fazermos isto, o que estamos a fazer é fazer com que haja uma desobstrução das vias aéreas, portanto evitamos que a língua caia para trás na boca e conseguimos que o doente comece a respirar, porque na crise convulsiva há uma paragem transitória da respiração. Portanto, quando pomos o doente de lado, desobstruímos a boca, no fundo, e o ar entra, porque é frequente as pessoas assustarem-se porque os doentes podem ficar roxos, mas isso é dito normal, é normal da crise, porque de facto há uma paragem transitória da respiração. Pronto. E sobretudo, não pôr nada na boca, também, porque é muito frequente as pessoas orgulhosamente nos dizerem na consulta que ficaram mordidas ou porque tentaram pôr os dedos na boca para não engolir a língua. Engolir a língua é impossível, isso é mesmo um mito, também, mas é uma crença frequente das pessoas, naquela atrapalhação toda, e até é um comportamento normal e errado, porque só vão magoar-se a elas próprias, podem magoar o doente no sentido em que até lhe podem partir os dentes, porque a força dos maxilares cerrados é muito grande naquela altura pela contração, e eles de facto ao fazer isso só estamos a atrapalhar o doente e correr o risco de magoar a pessoa que está a ajudar, e também não, ou seja, nem os nossos dedos, nem qualquer objeto também na língua, dentro da boca. Por outro lado, ao pormos o doente de lado, evitamos que possa haver aspiração de conteúdo da boca para os pulmões e também de vómito, porque é frequente os doentes após uma crise vomitarem, e se tiverem de barriga para cima, portanto a aspiração do vómito, a probabilidade de aspirar o vómito é maior. E depois, portanto, chamar ajuda se possível, claro, sobretudo se for uma primeira crise epilética ou se acharmos que o doente se magoou, possa ter feito um traumatismo craniano, e se uma crise durar mais de 5 minutos, porque pode significar que o doente está a entrar numa situação mais grave, que é a evolução para um estado mal epilético. E aí teremos mesmo é mesmo uma emergência e precisamos chamar o 112 e pedir ajuda mais diferenciada. Pronto, mas diria que acho que é mais ou menos estes fatores. Lá está, no geral, sempre que um doente tem uma convulsão,
se for uma primeira convulsão, deve Exato. sempre recorrer ao serviço de urgência, não é? ou uma crise ou uma convulsão prolongada num doente que já tem convulsões habitualmente, ou ainda se o doente não recuperar ou recuperar mal entre convulsões, ou seja, tem uma primeira convulsão, fica muito sonolento, não fica normal outra vez e entra e tem outra convulsão a seguir. Portanto, está a haver muitas convulsões juntas e mais uma vez é o risco de entrar em estado mal epilético para nós, neurologistas, e para o doente também, mas nós estamos habituados a lidar, é uma emergência neurológica. Uma situação muito grave, difícil de tratar, não é? Sim, portanto, tenho mesmo que recorrer. Eu ia entrar aqui um bocadinho nestes mitos, já falámos aqui de um que é as pessoas orgulhosamente tomarem certas atitudes durante as convulsões que estão erradas, por exemplo, isso de colocar objetos dentro da boca, mas de facto quase todas as doenças, e eu vou falar particularmente das neurológicas, estão associadas a imensos mitos muito difíceis de desfazer. A epilepsia em particular está cheia deles. Está cheia deles. E um deles é a associação que a população faz de epilepsia com baixa inteligência ou o risco de vir a perder a inteligência ou de serem pessoas com algum tipo de atraso. Eu sei que a resposta não é fácil, não é nada linear, mas consegues explicar um bocadinho o que é esta relação e o porquê de haver este mito, no fundo, de uma coisa poder estar ligada à outra? A epilepsia, é como disseste, há mesmo muitos mitos associados à epilepsia, e muito tem a ver com a questão da espiritualidade e de entidades divinas que possam de alguma forma possuir a pessoa. E há descrições de epilepsia desde o tempo da Mesopotâmia, pelo menos a última vez que vi destas coisas, portanto há relatos e muito mas sempre do Egito também, portanto sempre ligada a uma possessão, portanto, sempre a uma coisa transcendental de espiritualidade e que era necessário proceder em conformidade. Pronto. E agora, à luz da ciência atual e mesmo nas unidades de monitorização vídeo-EEG, em que nós vemos muitas crises dos doentes, de facto, às vezes até nós nos espantamos, e agora sabemos mais ou menos a causa. Imagino naquele tempo em que não se sabia nada, portanto as pessoas, porque e era isso que estávamos a falar, portanto há manifestações motoras muito aparatosas, portanto e esse é o grande mito da epilepsia. Depois também há um mito associado que os doentes podem ter mais crises na história das mudanças da lua, também há isso, e também até há artigos que foram de facto rever essa questão, e é um mito, também não há associação nenhuma científica. E eu comecei, ou seja, em relação à tua pergunta, eu sei que me estou a desviar um bocadinho, mas é um bocado, ou seja, era um bocadinho dos coitadinhos, as pessoas eram vistas como coitadinhas e lá estavam possuídas por mais um espírito demoníaco e pronto. E foi um bocadinho associado depois também à questão da baixa inteligência e das pessoas que tinham algum, perdoem-me o termo, atraso mental, pronto. As pessoas, e tem muito a ver com o início da neurologia também, o início e a junção do início e do tronco-mãe entre a neurologia e a psiquiatria. Portanto, antes não se sabiam as causas das doenças, e muitas doenças até catalogadas como psiquiátricas e até como baixa alteração, um limiar cognitivo baixo. Portanto, sabemos hoje que são doenças ou doenças metabólicas, doenças genéticas, e que a própria doença em si provoca, por um lado, uma alteração do QI, um QI baixo, e também até manifestações psiquiátricas, e também a epilepsia. Portanto, tem muito a ver a causa que provoca a epilepsia, a causa que provoca a doença, e a epilepsia pode ser só mais uma manifestação da mesma doença, pronto, e que será eventualmente uma doença genética, uma doença metabólica, que naquela altura eram menos percebidas do que são percebidas agora. Isso vê-se, por exemplo, também nas crianças, e os pediatras sabem isso, e até foi reclassificada e renomeada essa entidade, que era as chamadas encefalopatias epileptogénicas, que agora se sabem
que são miúdos, que até são relativamente normais, até um determinado normais, pronto, com desenvolvimento normal, cognitivo e físico, e que por uma doença que já estava lá, mas que não se manifestou logo à nascença, manifestou só após 1 ano, após 2 anos, começa de facto a haver uma epilepsia descontrolada, mas também um atraso cognitivo, não tanto pela própria epilepsia em si, mas porque é a doença que se está a instalar e que a epilepsia é mais uma manifestação. Depois temos outro grupo de doentes, diria eu, que são os doentes com traumatismos, acidentes de viação, que frequentemente têm lesões do lobo frontal, que têm a ver com a nossa vida em sociedade, com o nosso comportamento, depois ficam com muitas alterações cognitivas e do comportamento e epilepsia. Portanto, ou seja, não será tanto a epilepsia. Sabemos que crises descontroladas, as pessoas cognitivamente têm a sua repercussão, ou vai ter uma repercussão cognitiva, mas nem é propriamente o mais frequente. Eu diria que as alterações cognitivas estão mais associadas ao que está por trás a provocar como causa da epilepsia. Lembro-me, por exemplo, também os alcoólicos, que é para além de terem crises relacionadas com álcool, frequentemente caem, batem com a cabeça, fazem hemorragias cerebrais e, portanto, também o próprio álcool é um tóxico, portanto, ou seja, não será tanto pela epilepsia em si, mas mais pelas causas subjacentes às duas coisas. Tu deste vários exemplos, lá está, de causas que causam tanto a epilepsia como alterações cognitivas, alterações do desenvolvimento intelectual, mas a maioria das epilepsias, certo, não está associada à deterioração cognitiva, certo? Sim, sem dúvida. Ou seja, não é pelo facto de haver estas doenças que quase todos os doentes... Sem dúvida, sim. Estes exemplos são os menos frequentes. Portanto, dentro da população de pessoas com epilepsia, estes que vos disse, que enumeramos, são os menos frequentes. A maior parte das pessoas faz uma vida perfeitamente normal e é o nosso objetivo, enquanto neurologistas e epileptologistas que fazem essa consulta, é também desmistificar isso, portanto, que com algumas regras, o objetivo é que as pessoas façam uma vida o mais normal possível e conseguem fazer uma vida o mais normal possível. Sim, uma pergunta só relacionada com esta questão mais da crise em si, que tem a ver com o antes e o depois da crise. Portanto, já foi aqui explicado que há diferentes tipos de crises. Existe algo que possa ser comumente associado a uma previsão de que vai existir uma crise? Portanto, já foi falado aqui da parte da ansiedade, da parte do stress em si. Existe algo, principalmente nas motoras, pelo que percebi, que são obviamente mais aparatosas, mais difíceis, que podem causar um dano maior. Nas outras não motoras, acredito que seja, portanto, é deixar estar, chamemos assim, e depois eventualmente a pessoa vai recuperar basicamente do estado em que estava. Mas existe algo que, mais uma vez, para alguém de fora, eu estou a imaginar muito uma vertente de pai, filho, filha ou algum cuidador. Existe, ou mesmo se estiver à escuta, chamemos assim. Portanto, vou montar aqui se calhar um cenário para ser mais fácil de explicar. Uma pessoa teve uma crise, para o hospital, portanto o diagnóstico pode ser feito ou não, já vimos que também é complicado. Voltamos para casa, eu vou estar mais atento a determinados sinais. E a questão é, existe algo que nós devemos olhar, algo que nós devemos estar mais atentos, ou seja, se calhar pode nem existir mais nenhuma crise, mas se existir, existe algo que eu possa estar mais atento, se calhar não a comportamentos, padrões, portanto, se calhar não tanto a isso, mas algum tipo de gesto ou começar a ficar mais agitado, ou seja, existe alguma pista que possa existir para tentar perceber, ok, deixa-me pedir, por exemplo, para a pessoa se sentar ou para tentar mais ou menos minimizar a situação. Sim, depende muito do tipo de crise. Os doentes, há doentes que dizem que têm uma coisa que a gente chama pródromos e que uns dias antes conseguem prever
que eventualmente uma crise está a aproximar. Mas são coisas sempre muito mal definidas, ou porque andam um pouco mais tontos, ou um pouco com mais palpitações. Pronto, é assim, isso está descrito, tanto na literatura como os doentes nos dizem, mas são assim sintomas difíceis de padronizar e depende muito de doente para doente. Pronto, e são coisas muito inespecíficas, desde as tonturas, uma dor de cabeça, um mal-estar na zona do peito. É difícil valorizar depois isto como sendo um sinal certo que a crise vai acontecer. Em relação, eu diria, e eu percebo essa dúvida, mas é mesmo muito difícil responder com clareza, porque quando a crise se dá, é muito abrupta. É muito abrupta. Não é, quase que não dá tempo ali para... É um facto que às vezes... ou pelo olhar dele, mas ele já está em crise, não é? Portanto, e temos que ser rápidos a atuar para não se magoar. Assim, com uns minutos, ou diria até com uma hora, é muito difícil prever que isso possa acontecer. Acho que em relação à preocupação dos pais com filhos, por exemplo, há algumas dicas assim, até mais dos pediatras, por exemplo, controlar aqueles miúdos que às vezes têm convulsões com febre, que não é uma verdadeira epilepsia, atenção, mas já sabemos que, por exemplo, aquele doente ou aquele miúdo vai ter que ter a febre muito mais controlada. Portanto, evitar temperaturas maiores, de maior magnitude, e, por exemplo, uma coisa frequente que até dar um Benuron, por exemplo, mas esperar que antes do Benuron atuar também dar um banho não demasiado frio, mas para contribuir para baixar mais rápido a temperatura. Portanto, é assim alguma preocupação com que até a população em geral sabe, mas os pediatras reforçam isso. Depois, mais nos adultos, e estou a falar mais em termos de comportamentos, que seria o que era mais previsível, há algumas epilepsias, e voltando outra vez à epilepsia mioclónica, que será assim o paradigma, a gente sabe que elas são muito sensíveis à privação do sono. Portanto, um adolescente que até vai para a faculdade, começa a sair as primeiras vezes com os amigos, até bebe um pouco mais de álcool, vai para a discoteca e tem aquela luz assim cintilante, portanto, é assim o cocktail ideal para ter uma crise grande, para ter uma crise tónico-clónica. Portanto, seria gerir um bocadinho mais. Depois as pessoas falam muito do stress, o stress, e que é um fator desencadeante das crises. É um facto, os doentes dizem-nos que claramente tenha sido provado isso, e como um verdadeiro fator desencadeante nunca, ou pelo menos eu nunca li nada assim de causa e efeito como sendo exatamente um fator desencadeante de crises. Mas eu diria que seria mais modular o comportamento e não tanto conseguir prever o momento exato que o doente vai ter uma crise. Tem-se investigado muito isso, tanto em termos, sobretudo até em termos de dispositivos. Os dispositivos para ajudar, há assim uma série de protótipos, alguns até já comercializados, alguns que até seguiam, são smartwatches, basicamente, em que até tentam ver se há uma variação do ritmo cardíaco antes, que possa ser como um aviso, até de pessoas que vivem sozinhas, para desencadear um alarme. Alguns funcionam, outros não funcionam, outros são ativados pelo movimento, pelo início do movimento, acho que se chamam acelerómetros por aí, esses geram um alerta, não é? Geram um alerta, portanto, mas não daria tanto para as crises em que não há manifestações motoras. Portanto, está-se a investigar também até na parte dos gadgets para tentar prever isso, mas acho que alguns funcionam um pouco, mas não é assim uma coisa infalível e espetacular. Acho que é por aí. E pegando só aqui duas questões, pelo menos principalmente do meu lado, ainda assim muito prementes. Uma delas é a relação ou a relação que pode existir entre poder fazer exercício físico. Estou a falar, por exemplo, alta competição, por exemplo, que estava a imaginar agora que talvez o esforço, ou seja, não estou a associar esforço com um estilo de vida não saudável, portanto, um estilo de vida saudável, mas fazer, por exemplo, alta competição, ou fazer ginásio, ou fazer escalada, ou alta adrenalina, por exemplo, existe algum tipo de efeito negativo? Obviamente, a questão é, ou seja, estamos aqui a excluir a questão de ter uma crise durante. Portanto, mas intensifica de alguma maneira, por exemplo, o desporto, ou as pessoas estão completamente com carta verde para poder fazer? As pessoas estão completamente com carta verde para fazer desporto.
mas com ressalvas. Portanto, isso que estás a perguntar em termos de esforço não é um fator desencadeante de crise, desde que se toma a medicação, tudo direitinho. Há ressalvas no o desporto, deve ser feito, toda a gente devia fazer desporto, e as pessoas com epilepsia também. Há alguns desportos que nós achamos que são menos seguros, nomeadamente desportos motorizados, que também é um desporto motorizado de mota, sobretudo, pronto, até porque depois isso também tem algumas implicações legais que podemos falar, se quiserem, mais para a frente. Mas sobretudo até há alguns desportos que é lógico, não é? Ir nadar sozinho, ou uma piscina, a natação, não é completamente proibido. É importante que as pessoas também conheçam as crises que têm, informem as pessoas que estão de vigia na piscina e que não vão sozinhas. Sobretudo a escalada também não é um desporto que a gente aconselhe, não é? Porque pelo risco de queda em altura, não é? Portanto, até se costuma dizer que os desportos são os desportos de contacto, mesmo a luta os desportos de luta não estão desaconselhados. Tem muito a ver com a questão de ter uma crise e se magoar com a crise e, por exemplo, só para terem uma ideia, o risco de afogamento é 4 vezes superior em pessoas com epilepsia, portanto, mas tem muito a ver também com a questão do irem sozinhos e não informarem. Exatamente. Pronto, mas não seriam assim, com essas ressalvas, todos os desportos são bem-vindos. Exatamente, sim. A segunda parte da questão tem a ver com portanto, falámos do pré, tentar prever um bocadinho quando é que uma determinada crise pode acontecer. A segunda parte da questão é o pós. A questão, acredito que seja frequente. Eu tive uma crise epilética, ou fruto de uma crise epilética posso ter alguma deterioração cognitiva, pode haver algum tipo de mazela, vou-lhe chamar cerebral, neurológica, cognitiva, Exato. fruto, Sim. ou seja, pode ser tão forte que posso ficar, ou seja, já falámos aqui um bocadinho da parte mais portanto, mais do estigma associado à epilepsia, que já vem basicamente da história. Também acredito que venha muito pela ou seja, a marginalização dessas pessoas também não ajuda depois à integração social. Portanto, a questão do emprego continua a ser. Sim. Mas a minha questão é se existe realmente algum tipo de não vou dizer déficit cognitivo, não é esse o termo, mas pode existir mazelas se não for tratado, por exemplo, se houver um descontrolo, por exemplo, se for uma crise bastante forte. E acho que falámos aqui também que acho que esse é um dos casos também principais, que é portanto, se existir um acidente ou se uma pessoa ficar com epilepsia fruto de um acidente, por exemplo, o quão as crises podem afetar, por exemplo, a deterioração cognitiva, por exemplo, ou as pessoas têm uma crise, recuperam e ficam 100% normais. Está a ouvir e a fazer-me lembrar que as pessoas perguntam na consulta se morrem neurónios durante uma crise epilética. É provável que sim. É uma pergunta mais direta. Pronto. A crise em si, do ponto de vista neuronal, eu diria que não tem dano cerebral. Uma crise, vamos chamar normal. A evolução para um estado mal epilético já é diferente, que era aquilo que a gente tinha falado. Portanto, uma crise prolongada, que dura mais de 5 minutos, sobretudo uma crise convulsiva, que depois vai degenerar num estado mal epilético convulsivo. Esse está provado que causa dano cerebral dano cerebral e corporal relativamente rápido. O problema da crise em si é mesmo os traumas, vamos chamar das tónico-clónicas, das convulsões, é mesmo o dano que pode provocar pelo acidente que ela pode gerar, seja traumatismo craniano, desde seja um acidente de viação, uma queda em altura. Portanto, eu diria que esses são os riscos maiores. Pronto. Há uma entidade relacionada com a epilepsia que falamos sempre com alguma calma, mas sendo que as últimas recomendações é que se aborde isto de forma aberta com os doentes, apesar de ser rara, que é uma entidade chamada SUDEP. O SUDEP é uma morte súbita, inexplicada num doente com epilepsia. Portanto, ou seja, não é provocada claramente por uma causa cardíaca, por uma causa pulmonar, por uma causa... Pronto. E
e acontece normalmente perto de uma crise ou mesmo durante a crise. E assim o protótipo de doentes é um doente que tem uma epilepsia descontrolada, em que tem muitas crises, nomeadamente umas crises convulsivas, e que adere pouco à medicação. Portanto, ou seja, que faz uma medicação de forma errática e isso faz com que tenha mais crises, porque a epilepsia dele também será mais agressiva. Tem muitas crises e a epilepsia cursa com mais... São crises mais frequentes, pronto. E essas epilepsias têm que ter uma medicação mais regular, porque as crises vão ser mais frequentes. E classicamente são indivíduos jovens, mas que têm epilepsia a longa data, que têm crises tónico-clónicas e que vivem sozinhos. São assim o protótipo. E são encontrados frequentemente sem vida na cama, muitas vezes até de bruços, e com estigmas de terem tido uma crise. Estima-se mais ou menos que na população em geral 1 em cada 1000 pessoas com epilepsia possa morrer de SUDEP, é assim um chavão. E de facto existe esta entidade. Portanto, em relação à resposta, uma crise pode ser perigosa? Claro que pode ser perigosa. Pronto, eu diria que na generalidade dos casos não o é, do ponto de vista cerebral, de dano cognitivo e de dano físico não o é, mas sim, mas há um risco e um potencial associado à crise, mesmo de morte. Mesmo de morte. Pronto. Seria, em relação à parte do traumatismo, as crises para darem uma deterioração cognitiva, eu diria que é raro relacionada com... Tem que ser crises mesmo muito frequentes e com episódios, de facto, de crises muito prolongadas, até de estados de mal e que frequentemente o problema é que as pessoas já ficaram com sequelas cognitivas relacionadas com o traumatismo. Exatamente. Acho que não é, mais uma vez, não tanto pela epilepsia, mas mais pelo que está a causar esta epilepsia. Exatamente. E assim, mais uma pergunta, vou dizer assim, que provavelmente, portanto, será uma coisa mais básica, mas acho que vai esclarecer muita gente, que é se eu tiver uma pessoa com 60 anos que nunca teve nenhum historial, existe algum risco? O risco, ou seja, consoante passem mais anos, chamemos assim, ou a partir de uma certa idade, é improvável vir a ter, por exemplo, uma crise, por exemplo, com 60 anos, é normal com 50 anos, ou com 15, portanto, isto são as perguntas mais básicas, mas muito pertinentes. A questão é, eu tenho 50 anos ou 60 anos, estou safo ou não? É mais essa... Isso, de facto, é o reflexo da nossa consulta, que as pessoas até ficam assim um bocadinho incrédulos, que é, mas é esta idade é que eu vou ter uma crise epilética? Porque há muito essa noção de que a epilepsia é dos miúdos, não é? E é da infância. E nós sabemos o historial da epilepsia e da epidemiologia da epilepsia. Aos 50 anos não se está safo, muito pelo contrário. Portanto, há assim dois grandes picos de incidência de epilepsia, que é a infância, sem dúvida, e depois a idade do adulto idoso. Pronto, de facto, ali a zona dos 20, 30, 40 até será a zona um pouco mais protetora. Porquê? Portanto, na infância temos todos o que está relacionado com a parte mais genética, digamos assim, das múltiplas doenças que podem cursar com epilepsias, umas mais benignas, outras menos benignas, e depois, no adulto idoso, vamos ter os reflexos da nossa vida. Quais é que são, assim, as causas mais frequentes de epilepsia nesta faixa etária? Na nossa população é sem dúvida a doença vascular, nomeadamente a doença cerebrovascular, portanto os AVCs, que são assim uma grande causa e que começam à medida, ou seja, começam não, são mais frequentes a partir dos 50 anos, diria, vamos falar de 65. Depois há a questão dos traumatismos. Deixa-me só ressalvar uma coisa em relação ao AVC. Mesmo uma pessoa que nunca se apercebeu que teve um AVC, exatamente, não é? A primeira manifestação pode ser uma crise epilética, epilética, sem dúvida, porque está lá a cicatriz, foi um AVC silencioso, e a manifestação é uma crise epilética, sem dúvida, sim. Pronto, mas eu diria que na nossa população a doença vascular cerebral, pela prevalência que tem, é assim a grande causa da AVC nessas faixas etárias, de epilepsia, sim. Depois dos acidentes, vários, desde acidentes laborais até, eu diria, mais frequentes dos acidentes de viação, basta haver um traumatismo craniano e ficar uma cicatriz, portanto, esse pode acontecer em qualquer idade, mas pronto, mais frequente também nessa altura. Depois há outra entidade, as infecções do sistema nervoso central, as meningites, que podem também ocorrer a qualquer altura, e depois, a partir mesmo do idoso, eu diria as nossas degenerativas, as demências, né? Sobretudo o Alzheimer, que depois pode cursar de facto com crises epiléticas na sua evolução. Portanto,
lá está, infância, adulto e idoso. São assim as idades mais propícias a ter epilepsia. Sim. E pegando agora nesta parte mais da fase, ou seja, com uma idade avançada, desta fase final da vida, existe muito a questão da descendência em si. Pergunta também muito, muito básica, que é: eu tenho crises epiléticas, o meu filho também irá ter? Existe alguma evidência, ou existe algo genético que eu possa passar, como existem algumas doenças? Existe algo que eu possa passar ao meu filho, ou não? Isto são tudo coisas isoladas e depende também de outros fatores. Acho que eu diria que do adulto e idoso é quase zero, não é? Porque normalmente são coisas adquiridas, o AVC, a menos que o filho também que haja uma doença genética que dê propensão a ter AVCs, e então, pronto, por aí. Mas tem sempre a parte genética, não é? Pronto. E eu diria, é um tema bastante estudado, eu não tenho uma resposta assim, não. Há determinado, mais uma vez voltamos, na epilepsia funcionamos muito assim, depende muito do tipo de epilepsia. Sabemos que há alguns tipos de epilepsia que geralmente começam em idades mais jovens, portanto, infância e início da juventude, em que há vários elementos na família que têm uma epilepsia, que já tiveram epilepsia e que até passou. Essa epilepsia que até passou. Portanto, é mais um argumento para ser uma epilepsia genética. Portanto, nesses doentes há um certo risco de passar, de facto, à descendência, mas até diria que é um risco... esse risco existe, mas até são epilepsias mais benignas. Mas já há vários géneros identificados que, sim, que estão associados em determinadas famílias a um risco maior de ter epilepsia. Mas, de qualquer forma, não é assim digamos, não costumam ser assim epilepsias de muito difícil tratamento, mas esse risco existe. Exatamente. Existe. Devo assumir desta resposta que, se eu tiver crises epiléticas e tiver um filho, não devo fazer uma primeira consulta, por exemplo, e tentar com um filho saudável que nunca teve manifestações. Exatamente, devo fazer alguma coisa, ou devo marcar uma consulta? Não, de todo. Se a criança tiver um desenvolvimento normal, para fazer o seguimento regular no pediatra, mas se tiver um desenvolvimento normal, se nunca tiver tido manifestações, não tem qualquer tipo de... E o facto, mais uma vez, mesmo que haja vários... que até possa ser uma epilepsia genética ou com vários elementos na família, não quer dizer que o pai ou a mãe dessa família que tem epilepsia passou exatamente para o filho, está bem? Bom, também não há nenhuma medicação preventiva, a própria medicação antiepilética é uma medicação sintomática, está bem? E se for um indivíduo, se for uma criança perfeitamente normal, sem nenhum motivo de preocupação no desenvolvimento, nada. Não tem que se preocupar com isso. Não vale a pena consumir a criança com nada, nem a família, nem os pais. Não, exatamente. Nem andar a fazer EEGs por antecipação para ver se aparece alguma coisa. Não, zero. Eu ia pegar um bocadinho naquilo que tu falaste há pouco, a propósito de uma pergunta do João sobre os riscos de ter epilepsias, quais são as consequências de ter uma crise, ou uma crise mais grave ou mais prolongada, para reforçar aqui um bocadinho a ideia ou a importância da toma da medicação na epilepsia. Ou seja, a principal forma de nós evitarmos, lá está, as más consequências de ter crises prolongadas ou os tais estados de mal epilético, que é este termo que descreve as crises prolongadas repetidas das quais não há recuperação, a principal medida a tomar é, de facto, tomar a medicação consoante a prescrição do médico. Mas muitas vezes há a dúvida dos doentes sobre os riscos de tomar a medicação, porque acham sempre que a medicação das epilepsias são medicações com muitos efeitos secundários, com muitos riscos. Pronto, e era aqui que eu queria que tu comentasses um bocadinho, ou seja, quais são estes riscos da medicação versus os riscos de não tomar a medicação e as outras medidas que os pacientes e os familiares devem tomar para evitar essas crises, ou seja, no estilo de vida da pessoa, e nós já abordámos aqui algumas coisas, como por exemplo, evitar alguns desportos de muito alto risco, principalmente em doentes com crises mais imprevisíveis, mas que alterações ao estilo de vida e qual o peso das tomas regulares da medicação que tem na vida destas pessoas.
Sim, sem dúvida. Já foste respondendo um pouco que é isso, a medicação. A medicação não é 100% eficaz, mas é a nossa melhor arma, contra a doença. Pronto. E tem, ou seja, esta questão dos efeitos secundários, isto é real? Sim. É isso. Estamos numa era de expansão da medicina e da neurologia em particular. Portanto, estamos a falar das primeiras medicações, não me falha a memória, aí nos anos 50, e de facto essas estamos a falar até antes, mas assim as que ainda existem agora, como o valproato, a fenitoína, até coisas mais antigas que neste momento até já estão, e o fenobarbital, que estão um pouco comercializadas. Essas sim, os clássicos, os chamados antiepiléticos de primeira geração, tinham muito mais efeitos secundários. O clássico, por exemplo, era a fenitoína, que fazia uma hiperplasia gengival e as pessoas ficavam sem dentes, pronto, tinham muitos efeitos cognitivos, as pessoas ficavam assim um bocadinho atordoadas. De facto, apesar deles serem ainda medicamentos muito, muito, muito eficazes dentro do panóplia de medicamentos que temos à nossa disposição, nós, nas gerações de fármacos que vieram a seguir, esses efeitos secundários, apesar de existirem, nenhum fármaco anticrise epilética é isento de efeitos secundários, mas estão muito minimizados. Portanto, de facto, o que se melhorou, se calhar não foi tanta eficácia, mas foi o perfil de segurança. Portanto, eles são de facto mais seguros e com muito menos efeitos secundários e permitem uma vida ativa perfeitamente ativa, e até em pessoas que necessitam de alto rendimento cognitivo. Portanto, e é isso que acho que em todas as áreas é importante, mas na epilepsia também, pela imprevisibilidade de crises, é importante que nós tenhamos uma boa relação, ou que o doente nos veja como uma verdadeira ajuda, porque nós médicos, porque de facto, se aquele medicamento não resulta, pode haver outro, temos que tentar outro, e não desistir e não nos entregarmos, não deitar a toalha ao chão. Pronto, porque neste momento temos a sorte de viver numa época em que, apesar de não termos encontrado a cura, temos muito mais armas terapêuticas e frequentemente precisamos de um esquema que resulte, e às vezes em epilepsias mais graves precisamos mais do que um tipo de medicamento. Portanto, as pessoas tomam até mais do que um tipo de medicamento. E depois estamos aqui a falar não é tanto se calhar o foco deste podcast, mas mesmo a questão das epilepsias refratárias, portanto, cuja medicação não resulta ou não torna o doente livre de crises. Temos outro tipo de terapêuticas, desde seja a cirurgia de epilepsia, que algumas epilepsias são passíveis de terem uma intervenção cirúrgica, até a dieta cetogénica, que é uma dieta específica que agora também está em voga para outras coisas, mas que foi desenvolvida ou foi começar a ser utilizada em primeiro lugar na epilepsia, ou o estimulador do nervo vago, a ADBS. Portanto, há uma série, aos próprios canabinoides que estão também em investigação. Portanto, há uma panóplia de armas terapêuticas que não tínhamos há uns anos e cujos efeitos secundários neste momento podem ser perfeitamente minimizados. Efeitos assim secundários frequentes. Temos alguma sonolência no início das tomas, pode haver umas certas tonturas também no início das tomas, mas que depois, até com ajustes dos horários e até com subidas mais lentas, por exemplo, de doses, podemos minimizar, e as pessoas ultrapassam os efeitos secundários sem grande questão. Antes de avançares para as outras coisas do estilo de vida, só tocar aí nos canabinoides, porque também é um tema muito popular hoje em dia, até porque há lojas que agora legalmente comercializam derivados de canabinoides e as pessoas facilmente acedem a esse tipo de produtos. E não é infrequente perguntarem-nos: olha, eu devo tomar, não devo tomar, tem interação com a medicação, pode substituir a medicação? Como é que tu geralmente abordas isto com os teus doentes? Por acaso, agora essas perguntas são menos frequentes, mas no início era um boom de questões quando começou a falar na questão do uso medicinal dos canabinoides. Pronto. Eu não sei muito bem qual é a composição desses produtos que se vendem ainda de forma recreativa. Sei que neste momento para a epilepsia está aprovado para 2 ou
3 tipos de epilepsia, que são eles o síndrome de Dravet, os Lennox-Gastaut, sobretudo, que são epilepsias muito graves da infância e que de facto resultam e que têm são canabinoides específicos, nomeadamente o canabidiol, com doses testadas e controladas naquele tipo de epilepsia, e sim, interagem com a medicação. É preciso ajustar os outros fármacos antiepiléticos que os doentes fazem e têm tido resultados importantes. Portanto, de dezenas de crises os doentes passam a ter diárias, dezenas de crises diárias, os doentes passam a ter, nos que resultam, não resultam em todos, passam a ter muito menos crises. Portanto, sim, está recomendado, mas neste tipo de epilepsias, neste momento. Ou seja, sob prescrição médica. Sob prescrição médica, sim. E precisa de uma autorização especial, pronto, mas resulta, sim. Mas é, até porque a cannabis tem depois o outro componente, a cannabis recreativa tem o outro componente que será o THC e que assim até pode ter efeitos deletérios, até em termos comportamentais, psicose e isso tudo, portanto não está de todo recomendado aquela cannabis que se vende fora do hospital. Ok. E avançando então para as outras coisas, ou seja, há sempre recomendações terapêuticas, que são os medicamentos, e que outras recomendações dás relativamente, lá está, ao estilo de vida e que ainda não falámos aqui? Pronto, sobretudo manter-se o mais saudável possível. Pronto, diria, aí separava se calhar assim 2 grandes populações da minha consulta de neurologia de adultos, que são os jovens e que serão assim os adultos idosos. Os jovens de facto ter cuidado com o sono, ter minimamente um horário de sono regular, ter cuidado com a exposição aos ecrãs, porque isso também interfere com o sono, e algumas epilepsias, mais ou menos 5% são fotossensíveis, pronto, mas até nem é assim, a pessoa tem muita ideia, mas é uma mínima percentagem de doentes com epilepsia. Mas a exposição aos ecrãs hoje em dia é muito problemática e altera-nos, sobretudo o nosso ritmo do ciclo sono-vigília. Pronto. A questão do álcool, pronto, que não é completamente proibido, mas o mínimo possível, porque a gente também sabe que os nossos jovens têm que ter uma vida, e mais uma vez falamos do estigma da epilepsia e daquela coisa, portanto, e entre pares será assim mais complicado, mas não completamente proibido, mas o mínimo possível, com responsabilidade. As drogas recreativas também seria de evitar. Pronto, seriam assim os grandes estilos de fazer desporto, depois aquela questão de manter-se ativos nessa parte. Depois diria que tínhamos ali uma faixa etária ali intermédia que tem o problema do emprego e que ainda de facto é um estigma e compreendo, não um estigma, não compreendo, mas compreendo que há empregos que são mais complicados, mas que os doentes podem ser recolocados noutra função na empresa. Pronto. Depois temos a questão da condução, dos que são por profissão condutores profissionais, e esse é verdadeiramente o que nos coloca mais problemas a nós médicos e aos doentes, não é? Porque tem um emprego que está... Pronto, tem uma vida toda que vai ter que ser reorganizada porque de repente não podem conduzir um caminhão, porque têm uma epilepsia, e até a questão também que às vezes não nos lembramos tanto, mas que os doentes pedem-nos até relatórios, e isso que é a questão do trabalho por turnos, pronto, ou seja, que as pessoas ficam completamente desreguladas, vigilantes, que ora fazem trabalhos diurnos, ora noturnos, profissionais de saúde também, não é? Pronto, e até por uma questão, para além de desregular o ritmo circadiano, até pela questão do horário das tomas da medicação. Portanto, pode ser assim uma questão também e que é importante e às vezes problemática. E depois diria assim os adultos mais para o idoso, que é ter cuidado com os fatores de risco vascular, sobretudo, a questão da diabetes, da hipertensão, do colesterol, o manterem-se ativos também é importante, tanto fisicamente como cognitivamente, com alguma prevenção das doenças cognitivas. Pronto, acho que seria assim. E em relação à questão da condução, portanto, falaste bem da questão do risco de ter uma profissão como condutor, não é? De qualquer tipo de veículo. Mas existem também as questões mesmo legais, não é? Queres só explicar um bocadinho que implicações legais é que isto tem? Sim. Pronto, a nossa lei contempla isso, contempla várias doenças neurológicas, não só a epilepsia, mas a epilepsia está regulamentada já há vários anos e foi revista, pronto. E no geral, alguém com um diagnóstico
se tiver uma crise isolada, está inibido de conduzir até 6 meses. Uma crise sem diagnóstico de epilepsia, os chamados veículos do grupo 1, que serão os carros ligeiros, pronto. No caso de haver um diagnóstico de epilepsia, ou seja, as 2 crises, pronto, aquele diagnóstico mesmo de um doente que implica tomar medicação, portanto aí é 1 ano. 1 ano sem crises nos veículos ligeiros e 10 anos sem crises na condução profissional. Portanto, o que é verdadeiramente... De cada vez que se tem uma crise? De cada vez que se tem uma crise. É 1 ano sem conduzir. Ou 10 anos no caso de condutores pesados, pronto, pesados de mercadorias, pesados de passageiros, pronto, autocarros, essas coisas. Portanto, na prática é muito complicado, não é? Portanto, alguém que aos 40 anos tem uma epilepsia e é condutor profissional, é complicado manter essa profissão. Mesmo depois, às vezes, mesmo a lei prevê que cada vez que haja alteração da medicação, o doente deve estar 3 meses sem conduzir. Portanto, de facto, isso está previsto na lei e é complicado para quem recebe esta indicação, mas por uma questão de saúde pública, de segurança pública, não é? Portanto, protege-nos a todos. A lei mudou, não sei exatamente dizer quando é que foi, mas antes até eram 2 anos sem crises para veículos ligeiros e agora passou a ser 1 ano. Sim. Sim. E às vezes isso é complicado discutir na consulta e é uma questão tensa. Pronto. Sim, eu diria que, pelo menos do meu lado, uma última questão, mais uma vez, componente não médica. Existe alguma associação de referência, por exemplo, de doentes, pacientes que, ou seja, nem que seja numa ótica de querer falar sobre, por talvez ainda existir algum estigma associado à doença em si, ou existe alguma associação assim principal, chamemos assim, em Portugal, ou várias que se possa aconselhar? Boa pergunta, estava-me a esquecer de falar nisso, que era um dos pontos, ainda bem que perguntaste. Sim, de facto, nós temos em Portugal a Liga Portuguesa contra a Epilepsia, também que tem feito um trabalho importante até de educação para a saúde, em que as pessoas no Google podem pôr Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Nós temos também a delegação do Norte e há a delegação do Norte, do Centro e do Sul, portanto, onde podem encontrar apoio. E mais, no site há uma série de questões respondidas, assim, aquilo que nós temos vindo a falar, de epilepsia e condução, de epilepsia e emprego, epilepsia na mulher. Portanto, há assim uma questão que está facilmente explicada assim para uma série de dúvidas, digamos assim, que pensamos que são mais frequentes para a população em geral e que podem consultar. A nível internacional, há a Liga Internacional mesmo contra a Epilepsia, portanto, que é um organismo mundial que envolve todos os países do mundo, e pronto, e que nós somos um ramo, digamos assim, uma filial portuguesa, aliás, a Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Sim, sim. E tem um site bastante útil que esclarece algumas questões. Penso que também tem site e também tem presença nas redes sociais, pelo menos sim, no Instagram. Sim, é verdade. São muito ativos, sim. No Instagram, no Facebook, é verdade. Sim, não é? Mais fáceis, mais rápidos. Sim. Eu, antes de terminar, queria só abordar um último tema que acho que é muito importante, que é a questão das mulheres em idade fértil. Ou seja, uma mulher que já sabe que tem uma epilepsia e que toma medicação para a epilepsia, não é? Porque tem o diagnóstico. Ela pode ter filhos, pode engravidar. Quais são os principais conceitos? Ok. Sim, uma mulher com epilepsia pode engravidar. Na minha consulta já tive uma outra doente que vinham desenganados pelos médicos, como eles costumam dizer que não podiam ter filhos, e conseguimos que elas tivessem filhos saudáveis. Portanto, isso é mais um mito, tá? Mais uma vez. E as mulheres com epilepsia podem ter filhos. Há alguns cuidados que se têm que fazer, nomeadamente é recomendado que seja uma gravidez planeada, para tentar que seja uma fase da epilepsia em que a epilepsia esteja o mais controlado possível. Pronto, tanto em termos de crises como em termos de estabilidade de medicação. A medicação tem alguns riscos, há fármacos que têm mais riscos que outros e também muitas vezes esses riscos são dependentes da dose. Portanto, nós tentamos sempre que a mulher
esteja a fazer fármacos seguros, que se sabe que são seguros, e na dose mínima eficaz também segura. Portanto, não gostamos pelos riscos que isso acarreta, que uma mulher tenha uma epilepsia descontrolada e que engravide. Portanto, isso não é recomendado. Pronto, uma consulta planeada, uma gravidez planeada para fazermos todos os cuidados pré-concepcionais que se devem ter até numa mulher sem patologias, mas com especial atenção às mulheres grávidas, as mulheres em idade fértil que pretendem engravidar. Pronto, e depois temos todo um acompanhamento. Nós não temos aqui na consulta, no hospital, uma consulta de epilepsia e gravidez, mas, por exemplo, o Centro Hospitalar do Porto tem no Comino uma consulta feita especializada de epilepsia e gravidez, em que podemos referenciar para lá se for necessário. E pronto, é um sonho, se a mulher tiver esse sonho de engravidar, sim. E se a mulher grávida tiver uma crise, isso tem riscos para a mulher e para o bebê? Pronto, mais uma vez voltamos àquela questão das crises motoras versus não motoras. É sempre o mesmo binómio. As crises não motoras têm menos risco, como é óbvio. As crises motoras têm mais risco, pronto, sem dúvida. Por tudo, não é? É um risco de queda e é o risco de alguma falta de oxigénio que o bebê possa poder ter naquele momento da crise. E isso é um dos motivos porque queremos que a mulher tenha a epilepsia o mais controlado possível quando engravidar. Pronto, se acontecer, acontece, pronto, mas não é desejável que aconteça porque tem mais risco, sem dúvida. Já agora isto, eu não sei mesmo, mas todas as mulheres com epilepsia grávidas são consideradas gravidezes de risco? Ou não sabes? Não sei se legalmente isso está de facto preconizado na lei. O que nós fazemos é, na consulta, assim que elas estão grávidas, passamos de imediato para que sejam seguidas cá no hospital. Pedimos de imediato uma consulta de obstetrícia e recomendamos que o parto seja feito no hospital público. E pode ser um parto normal. E pode ser um parto normal, sim, na maior parte das vezes é um parto normal. Pronto, mas é num hospital onde existe neurologia 24/24 horas e que pode auxiliar, e mesmo na gestão dos fármacos durante a gravidez, que isso tem assim alguns pormenores que às vezes, e que o neurologista em conjunto com a obstetra tem que trabalhar em equipa para ir e convencer a mesma equipa a equipa da obstetrícia está no mesmo local que o neurologista para ir gerindo os fármacos durante a gravidez. Sim. Não sei se tens mais alguma dúvida. Catarina, alguma mensagem final? Eu acho que foram abordados aqui temas importantíssimos. Eu espero mesmo que esta conversa ajude a desconstruir algumas ideias e a clarificar muitas outras. Queres dar alguma mensagem final quer para quem vive com pessoas com epilepsia, quer para as pessoas que têm a epilepsia? Então, um dos... vou fazer como na televisão, é aquela câmara, né? Não, mas eu acho que é muito importante, eu enquanto neurologista e que vejo os doentes na consulta, apercebo, diria eu que o que eu me solidarizo mais com os meus doentes é a questão da imprevisibilidade de ter crise. O sair de casa e nunca se sabe se vai ser agora que vou ter uma crise e o que é que me vai acontecer, e eu percebo que isso seja uma das coisas que angustia os doentes, e que apesar de não ter uma solução espetacular para além de tomar a medicação e que alguém descubra a cura para todas as epilepsias, percebo essa angústia que os doentes tenham e solidarizo-me com eles. Mas mesmo assim, acho que uma frase que me marcou enquanto neurologista, e nesse sentido, que é uma frase que foi um slogan que a Liga Portuguesa contra a Epilepsia teve durante um ano, que era: a epilepsia é mais que ter crises também, e de facto existe uma pessoa para além das crises de epilepsia que pode ter uma vida perfeitamente normal. Nós temos que encarar a epilepsia como uma doença, mas uma doença que não é um bicho-papão, na maior parte das vezes, e que existe gente muito preparada para ajudar os doentes, e que podem ter sempre no hospital, no Serviço Nacional de Saúde, uma ajuda para tentar controlar as crises e para viverem uma vida o mais normal possível.
E uma mensagem final é: não metam nada na boca aos doentes quando estão a ter uma crise epilética. Exatamente. Isso acho que é mesmo importante. Não, e em termos de educação, mesmo na educação, as próprias empresas que queiram ter formação nesta área, as escolas podem pedir na Liga Portuguesa contra a Epilepsia, que eu acho que é importante a educação, como atuar perante uma crise epilética. Acho que isso é muito importante. Nas escolas, e é possível fazer formação. Temos equipas para isso, é só pedirem formação através da Liga, através da Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Sim. Ótimo. E muito obrigada mais uma vez por esta conversa. Obrigada a nós, Catarina. Foi uma ótima conversa. Obrigada. E a quem nos está a ouvir, que nos sigam nas nossas redes de associação, o Spotify e o YouTube. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigado.